Volta a Castelo Branco Recepções, e no programa de hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica com a gente, aproveita bem esse tempo, vai valer a pena esse papo que a gente vai desenvolver aqui junto com os nossos convidados e com você também aí em casa. Parece que ninguém ouviu falar mais nesse bom viver. E por falar parece que ninguém ouviu falar nisso por aí. E por falar de amor, parece que ninguém ouviu falar desse dom de Deus. Tudo só vive em guerra, não se preocupa com a paz. Tudo só vive com ódio, não se preocupa. Rodrigo, junto com Josimar Nascimento, no programa de hoje, mas toca a bola aí. Bom tê-lo aqui conosco, né? Veio de Recife, para estar junto fazendo esse programa. Seja muito bem-vindo. Nós vamos ter uma conversa aqui com um amigo, artista, irmãozão aí de longas datas, para trazer para vocês um pouco da vida artística desse cara, que é um excelente compositor, e que nós temos total admiração. Obrigado por ter vindo. Prazer. Obrigado também. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma volta no tempo. Vamos botar no túnel do tempo. Sem tirar a identidade. Com certeza, sem revelar certos detalhes, né? Você lembra dessa letra aqui, que diz assim, ó, olhando o teu passado, sinto o coração bater. Tenho orgulho da tua história, meu amor só faz crescer. Machados, terra querida, hei de amar-te até morrer. Pois bem, conta um pouco dessa história. É tua origem, é tua terra natal? É a minha terra, 1965. Foi o ano que eu nasci, em Machados, 1965. Nasci num período político até interessante, né? Para a época. Mas, assim, nunca me interessei tanto, assim, muito por política. Então, vivi aqueles momentos ali, observando as coisas ao meu redor, mas, assim, criado no meio evangélico, muito afastado, né? De muita coisa que era denominada como pagão, como não cristão, né? Mas eu diria que eu nasci 2 vezes em Machado. Nasci a primeira vez e a segunda vez quando eu quase que morro, mas dormi praticamente morto, e no outro dia, quando foram ver, eu estava respirando. Detalhe um pouco mais dessa história. Como assim? Naquele período, as crianças morriam muito de diarreia, porque não tinham um tratamento adequado, não se tinha conhecimento. Políticas Né? públicas. Justo. Então, e como naquela época a gente tomava muito, era leite de cabra, leite de vaca, tal, então as doenças dos animais eram menores, mas quando se tinha também não se sabia muitas vezes, porque a criança estava doente. Vinha, né, pela alimentação. E eu tinha, acho que meses de vida, eu acho que não tinha um ano de vida ainda. E eu me lembro que mesmo minha mãe sendo evangélica, mas meu pai não era evangélico, né? Meus pais legítimos. E eu me lembro que chamaram rezadeira, colocaram a velhinha na cama lá, disse, bom, ficou o povo dentro de casa e disse, Vamos encomendar. só vai dar à noite. No outro dia, quando algumas pessoas adormeceram, eu acordava e eu estava vivo. Nasci 2 vezes em Machados. E às vezes eu brinco com minha esposa quando digo assim, eu queria viver a minha, não diria a minha velhice, mas a minha boa vida em Machados. Eu tivesse com os meus 60, 70 anos, eu queria ir para Machados e... Mas falando em ir para Machado, você tem ido lá, vai lá de vez em quando? Às vezes eu vou, porque aí eu tenho 2 famílias lá. Eu cheguei a ter 2 mães e 2 pais. A minha mãe biológica e meu pai biológico, que me entregaram para uma família me criar, que foi justamente a família que criou minha mãe.
Então eu era quase um neto dessa família, mas me criaram como filho. Então eu tenho razões de sobra. Gosto da minha cidade, gosto da minha família e tenho 2 famílias que normalmente eu vou lá. Às vezes eu demoro mais aí, porque hoje eu não tenho mais nem as 2 mães nem os 2 pais. Então eu não tenho mais aquela frequência de ida lá, né? E hoje eu tenho essa família aqui que me prende muito, né? E o trabalho, mas assim, Machados me faz lembrar muitas coisas boas. Foi ali que eu comecei a tocar com 10 anos de idade. Muito interessante. Não sei se é assim, se a gente vai girar em torno disso, mas eu não comecei a tocar violão com o professor de música evangélica. Aquele período que eu estive lá com você, foi uma das últimas vezes que tu estivesse lá? A pergunta é Sim, é que não foi a pergunta é, tu estivesse lá comigo. Memória de repórter, tá vendo? Estive, você me mostrou a cidade, os locais, as casas, tudo isso eu pude viver. Tem várias curiosidades em relação a Machados, né? Uma delas que até Lindenberg vai perguntar daqui a pouco, mas, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a primeira casa construída lá em Machados, o nome dessa pessoa que construiu, no sobrenome dele tem Nascimento, né? O sobrenome dele. Ele, naquela época, eram as usinas, né, os engenhos, a fazenda, e, se eu não me engano, ela é prosseguimento, né, de Bom Jardim, é como se fosse uma extensão do Bom Jardim, e ele resolveu construir uma casa, e a partir dessa casa dele foi surgindo a vida, e o sobrenome dele é Nascimento. E outra curiosidade, assim, que eu acho interessante, é que ela é praticamente mundialmente conhecida como a cidade da banana, né? Essa parte mesmo de fruta é muito interessante. Assim, toda cidade, né, todo município, ele tem seu segmento econômico. Isso. Né? O segmento econômico de Machado, nós temos assim, agricultura, banana, maracujá, limão, mamão, o próprio coco. Né? Qual outro tipo de segmento econômico? Hoje é artesanal, né? Artesanal, porque tem muito. A gente não sabe, porque a gente vê esporadicamente nas feiras, mas Machados hoje desenvolve um artesanato de material da banana, da folha da banana. Né? Não sei se o nome seria celulose, que é justamente aquelas folhas que revestem o pau da banana, né? Ali, fibras. Pronto. Então hoje eles fazem bolsas, hoje está nos sapatos, hoje está nos bonés, nos chapéus, né? Mas a cultura mais forte de Machados é a banana mesmo. Quando se começou a fazer um investimento muito grande na área de cana-de-açúcar, que Miguel Arraes foi um dos que criou o chapéu de palha na época, né, que deu muita ênfase, Machados cresceu muito também. Porque assim, por exemplo, a banana ela tem tantos meses no ano para você explorar. Depois disso, ela termina o ciclo dela. Então, eles queriam alguma coisa que, naqueles outros meses, pudesse também gerar economia para a cidade. Então, entraram na cana-de-açúcar. Aqueles meses a banana vem, acaba. Aqueles outros meses vem a cana-de-açúcar e continua o ciclo. Então, o homem do campo não deixaria de trabalhar. Né? E assim, como Machados está localizado na região, assim, no Nordeste setentrional, então tem muito aquela coisa de muita água. Então você chega em Machados, tem bica por todo lugar. Para quem não conhece muito assim, o mapa do estado, né? Fica próximo de alguma cidade, fica próximo de que cidade mais ou menos? Limoeiro, que hoje é uma das cidades polo, né? Por exemplo, você vem do Recife, passa Limoeiro. Vem de Timbaúba, passa Limoeiro. Você vem de Bom Jardim, Surubim, passa Limoeiro. Vai de Caruaru, passa Limoeiro. Se você vier por Vitória, de Santo Antão, você entrando ali, você vai passar em Feira Nova, Limoeiro. É uma cidade como Caruaru, só que assim, Caruaru Caruaru é muito polo, por causa dessa região industrial. Ela cresceu junto com isso, junto com a feira de Caruaru. Né? Ela tem ali, Limoeiro, a sua importância, né, na parte comercial. Dentro daquelas cidades, eu conheço Limoeiro, eu morei em Carpina durante muitos anos, né? Morei em Carpina, que fica bem pertinho de Limoeiro. E minha mãe e minha família moraram em Feira Nova e Glória do Goitá. Então tem em Limoeiro um polo, né? Porque fica Vitória e Limoeiro.
Vitória e Limoeiro são muito parecidas nesse sentido, Isso, né? isso. Não é tão grande quanto Caruaru, tem quase meio milhão de habitantes aqui e tem todas essas cidades satélites, que são aproximadamente 70 cidades satélites em Caruaru, mas tem sua importância. E Machado fica ali bem pertinho de Limoeiro. E como você disse, ela é muito rica na parte hidráulica, né? E é muito rica na parte hidráulica e torna aquela região ali muito bonita, porque é bem verde, Correto. né? E é bem interessante aquela região. É interessante que Limoeiro lembra um pouquinho Caruaru, tem aquele monte. É verdade, é verdade. E Limoeiro tinha as mesmas cheias que... Tem os rios. Tinha as mesmas exato. cheias que Caruaru tem, Acabava. só não tem mais. Exato. Não só por causa da seca, mas porque Jucazinho foi construída, na verdade, me parece, que foi para acabar com essa cheia que e a ia barragem de Carpina devastando até antes. Recife, A barragem as cidades, né? Então, o rio, ali que rio é aquele? Que corta Limoeiro, é Rio Caparibe. Então, o Rio Caparibe, quando ele descia inundando todas as cidades, porque tudo ali é muito baixo, né? Mas quando construiu Jucazinho, primeiro o Rio Caparibe tem que encher Jucazinho, depois transbordar para provocar a cheia. E não aconteceu isso desde que construíram. Jucazinho nunca mais encheu. Encheu uma vez, né? Encheu uma vez. Mas assim, Machados assim, é sempre aquela cidade muito, muito engraçada. E eu me lembro de Machados ainda assim, que a gente levantava no sábado, né? Meu pai, ele tinha uma lojinha, naquela época era fazenda, né? Não era tecido, era fazenda, uma lojinha de fazenda que vendia aqueles, né? Eu quero um metro de tecido. Corte de pano, rapaz. Lembra do corte de pano? Lembra do tecido Volta ao Mundo? Aquilo era um tecido para o homem do campo que não podia comprar um tecido mais fechado. Volta ao Mundo era o tecido mais barato que tinha. Mas eu Não me era nem lembro... a chita. Não, era Volta ao Mundo. Aí eu me lembro que meu pai tinha um banquinho na feira. E todo sábado de manhã a gente pegava aqueles fardos de tecido, botava na carroça. Aí quando eu fui crescendo, ele me botou na jogada também, né? Disse, você agora vai ter. Que aí fazia um fardo bem pequenininho, aí botava nas minhas costas e a gente ia. Era o fardo e o Mas fardinho. o que me marcava na época, que até hoje ainda existe em Machados, era aquele homem do campo que vinha para a rua, aí ele vinha montado no cavalo e a mulher na frente andando. Quando eu olhava isso naquela época, eu dizia, meu Deus, é isso mesmo? Ou será que ele não tinha 2 cavalos? Mas a cultura em si diz que mesmo que ele tivesse 2 cavalos, ele iria no cavalo e a mulher ia andando na frente dele. Agora imagina como era que a mulher andava do sítio até a rua, a pé, e ele em cima do cavalo. No compasso do cavalo. No compasso do cavalo. Isso demonstra que a mulher sempre foi mais forte que o homem, né? Justo. Perfeito. Nesse sentido de conseguir chegar no destino onde ela deseja. Perfeito. E na nossa cultura, eu tenho um irmão, que ela sabe disso, Suzinha sabe disso, que é o irmão mais velho. Hoje, Israel já deve estar com seus 80 anos, filho. E eu sou, dos 10, eu sou o mais novo. E eu tinha que chamar com o meu irmão mais velho, seu Israel. E até hoje eu chamo com ele, seu Israel. Seu Israel. Interessante. Seu Israel. Cultura, né? Cultura. Voltando ao hino, tem outra pergunta. Sim, eu sei que Interessante pra você gente se falar. emocionou bastante, né? Nessa conversa. Vamos... Deu para anotar? Foi? Deu para perceber, né? Percebi. Mas isso é bom. Eu estou aprendendo com os artistas a engolir o choro. Mas engolir o choro é reclamação de mãe. Puxo. E engolir quando necessário, né? Porque o bom artista também Eu acho que eu acaba- apanhei demais, eu Mas o aprendi bom mesmo. hoje é buscar especializar nas é lágrimas. saudável. Mas tem uma coisa boa. Por exemplo, como foi que eu aprendi a tocar violão? Vocês sabem como foi que eu aprendi a tocar? Aprendi a tocar violão com um rapaz lá de Machados, que o nome dele era Wilson. E assim, eu apanhei muito, porque assim, na cultura da gente, quando eu ia para a igreja, e eu tinha que ir toda quarta, toda sexta e todo domingo de manhã e todo domingo à noite. Eu tinha que andar com uma mãe, era um passo dela e um passo meu. Ela sabia, se eu me distanciasse um pouquinho, eu voltava e ficava na rua brincando. Mesmo sabendo que quando eu chegasse em casa eu ia apanhar. Só que era o seguinte, quando terminava, antes de terminar o culto, que sempre tem a última oração, né? Aí eu saía, corria. Quando eu subia a ladeira de Machados, aí estava o Wilson, que naquela época era fantástico.
era aquela rodinha de amigos na frente de casa com violãozinho. E eu ficava olhando eles tocar. Aí quando foi um dia assim, eu disse, Wilson, eu queria aprender uma música antiga. Ele disse, eu vou ensinar 2 notas para você. Ré, maior e Lá, maior. Se colocar Mi maior, você toca qualquer música. Acabou. Aí não. Aí o interessante é que quando eu aprendi essas 2 notas, aí ele me ensinou a música. Mas ele só me ensinou quando eu comecei a ter realmente cadência. Abra a porta e a janela, venha ver o sol nascer. Abra a porta e a janela, venha ver o sol nascer. Eu ia lhe chamar enquanto eu ia barcar. Eu ia lhe chamar enquanto eu ia barcar. Novos Baianos. Justo. Aí, quando foi um dia, eu disse a ele, eu digo, bom, Boa, essa é né? tranquila, agora me ensina outro, assim, foi naquela época da discoteca e tal, e tinha uma música que eu gostava muito, né? Só que era o seguinte, cara, eu aprendi a música com ele, naquela época não tinha na minha mente aquela noção de o que era evangélico ainda, e o que não era, o que era para a igreja e o que não era, né? E ele me ensinou essa música aqui. E bateu na tua praia. Aí eu fiquei feliz demais, porque quando eu escutava essa música tocando na discoteca, aí eu pegava o violãozinho e começava, né? Só que quando foi um dia, eu cheguei na igreja, antes de começar o trabalho lá, né? E naquela época era aqueles amplificadores Delta, que só tinha 2 entradas atrás. Aí meu irmão tinha comprado aqueles captador. Sei. Liguei, fiquei. Eu não sabia qual era a repercussão, porque ela estava saindo na boca que estava nascendo lá de Que é fora. aquelas bocas que ficavam em frente. Olha, Isso até aí. hoje, Levei, como diz Vadelson Marques, um pau cacheado. Eu levei. era congregacional já nessa época. Igreja Porque congregacional. até hoje a igreja congregacional é o centro da cidade, né? É o centro da cidade. No FOC, que é um dado curioso, histórico também. Justo. Muito antiga, por sinal, né? Para quem não conhece, o nome dessa música é Day Tripper de Beatles. Eu ia falar, vou achar que você tá. Um grande sucesso. Mas vou voltar um pouco. O povo de Machados, ele é descrito, né, nos versos do seu hino, como gente humilde nas calçadas, juventude alvoroçada, cantando com o coração. Você se identifica com esse perfil? Eu me identifico assim, porque como cidade pequena, e naquele período a gente não tinha muitas opções na cidade, eu sempre procurei muitas opções. Eu acho que é justamente por isso que na nossa época de Nabi, na nossa época de desafios, de Ohanã, a nossa musicalidade é o que eu estava relembrando de uma palavra que Vaninho disse no outro encontro de vocês, né? É como se a gente tivesse um pouquinho à frente das coisas. Naquela época, nós não tínhamos coisas à nossa frente, nós não tínhamos vontade de fazer coisas diferentes, porque não existia muita coisa à frente da gente, né? Agora, a gente tinha muito desejo. Né? Então, por exemplo, quando eu vi um ritmo diferente lá fora, eu queria, talvez seja por isso que eu comecei a tocar aquilo na igreja, e eu me recordo que quando eu cheguei em Caruaru, aqui em Caruaru, eu era conhecido como o cara que canta Armando Filho, papapá, e foi uma dificuldade para Jobs e Joia me polir. Mas dentro de mim eu tinha essa necessidade. Por quê? Porque quando eu queria aprender alguma coisa e tocar alguma coisa, naquela época eu não tinha muito voz e violão de pá, voz e violão disso, era o quê? Era um monte de pessoas, amigas que chegavam no bar, né? E com um violãozinho, e com um reco-reggae, com um afoxé, eles expressavam ali a sua música, que na época estava muito mais identificada com a cultura, com o sentimento. E geralmente nessas mesas existiam várias pessoas que tocavam e o violão ia circulando. Também. E foi dali que existiu. Comecinho dos anos 80. Justo. para Lembra o público. Folhas, lembra da Folhas? Pronto.
foi daquela época ali. E depois, aquelas pessoas que tocavam ali naquele local e que eu passava na igreja e às vezes eu sentava um pouquinho, que eu queria ouvir, eu queria aprender. Que, gente, eu fugi muitas vezes de casa. Minha mãe morreu, não sabe disso. Diversas vezes no fim de semana, porque as casas naquela época, elas não eram de fechadura, era tramela. E eu acho que ela lembra porque eu dormia numa parte a quarto, que era outra casa, era uma casa, eu morava na outra casa, e na frente ficava a loja, e a loja era feita de tramela. Então eu me levantava de noite, escutando o som da banda tocando no mercado de Caruaru, ou de Machados, no mercado municipal, e eu levantava a tramela, saía, pulava o muro do mercado e ficava lá, olhando para o palco. Eu não ia dançar, não ia beber, mas eu queria ver uma banda tocar. Isso era tão real na minha vida, e foi tão bom, porque depois meu irmão Ivanildo Guerra me presenteou. Primeiro ele me presenteou com violão, depois ele me deu uma guitarra, porque eu me sentia cara com a guitarra. Aquela branquinha? Uma branquinha que Marcos Santos adorava aquela guitarra. Né? E depois ela ficou com Luiz e Sal. Mas, assim, esses momentos são muito latentes. E de certa forma, terminaram construindo, né? Porque, na verdade, até hoje eu não sei o que eu sou. E é a sua chegada, um momento que marca a sua chegada em Caruaru, né? Esse comecinho desse relacionamento. Justo. Com o pessoal que estava saindo do Getsêmani, que era um formato, né? Eles tinham gravado já um LP. Não sei se chegaram a gravar alguma coisa a mais. Ainda na loja de Zé Corrêa, que eu lembro que os ensaios aconteciam lá, né? Quando a gente estava naquele início, recebendo influência do Projeto Som de Verão, daquele festival que participou em Recife, influência do Som do Céu de Belo Horizonte, Janires ainda era vivo. Bob Dylan ou John Lennon, homens promovem revoluções, mil ideias. Já sabemos que as ideias e os sonhos evaporam, órfãos do estoque dos pais herdaram miséria. Maravilha, a primeira vez que eu vi isso cantar. Mas a subida é com vocês. Mas ele fez um falsete legal, não foi? Ele fez um falsete legal. Tanta mentira que se ouviu que daria o 1º de abril. Depois o Rebanhão veio também falando sobre a Guerra de Malvina, né, trazer esse 1º de abril. Mas vamos voltar para Josimar, né, que é esse comecinho da sua chegada em Caruaru, como é que foi esse período, a descoberta e o acolhimento com a banda e o começo dessa relação com a música. Eu vim para Caruaru trabalhar, na verdade. Meu irmão já estava aqui, o mesmo que me deu aquela guitarra, né, e o violão. Ele já estava aqui e eu tinha terminado o técnico agrícola e ele conseguiu para mim Porque foi interessante que quando eu terminei o colégio agrícola, que eu voltei para casa, que eu digo, caramba, meus pais têm terra, meus pais têm banana, meu pai tem isso tudo aqui. Aquela pessoa que faz faculdade de medicina e sai querendo curar o mundo inteiro, né? Faz administração e sai dali querendo levantar logo uma empresa. E eu saí do técnico agrícola e digo, caramba, o cara sou eu. Né? Voltei para casa, eu digo, minha família vai pelo menos me abraçar para eu trabalhar na terra, eu cheio de novidades, né? Adubos, tal, aquele negócio todo. Quando eu volto, minha mãe olha para mim e diz assim, olha, foi o que eu pude fazer por você, foi lhe dar o 2º grau. O resto agora é com você. Eu percebi que eu tinha que cair em campo e que meu sustento já não estaria mais ali. É uma injeção de realidade. Estava cortando o cordão, né? Aí foi quando eu chamei Ivanildo, meu irmão, disse, Ivanildo, ele conseguiu para mim um estágio aqui. Mas eu não vim para Caruaru, para a igreja congregacional. Eu vim para Caruaru para trabalhar e vim para a igreja Assembleia de Deus. E era agro alguma coisa? Ematé, na época. Ematé. Só que quando eu chego na Assembleia de Deus, porque eu me converti na Assembleia de Deus lá em Barreiros, né? Quando eu chego na Assembleia de Deus, que vocês na época
faziam parte da Assembleia de Deus nos anos 85. Sim. Faziam ainda, né? Aí eu me lembro que meu irmão disse assim, tem certeza que você vai ficar? Você não quer ir para a igreja congregacional? Eu disse, quero não. Eu me converti na Assembleia de Deus, né, meu? Aí, né? Camisa aberta. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu não era batizado, não tinha cartão de membro, e tinha vindo para cá para fazer 30 dias de estágio, né? Que era para complementar lá a minha carga horária. E quando eu vou entrar no ciclo de oração, barrado. Nelson conhece essas histórias. Dois homens assim. Me dê a carteira de membro. Eu disse, não, eu não sou membro ainda não. Então você tem pelo menos uma carta de recomendação, senão porque eu vim passar 30 dias, então você não pode entrar. Eu com a Bíblia na mão, conforme os moldes da Assembleia de Deus. Aí, meu amigo, imagina o matuto que saiu de uma cidade de 5 mil habitantes, chegar numa cidade naquela época, eu acho que uns 90 mil habitantes em 85, né? Já estava passando pela revolução a cidade de Zequeiroz, né? Mas ainda peguei a feira no centro da cidade, saí por ali sem saber para onde ir. E me perdi dentro de Caruaru. Eu acho que o meu óculos... Deu lá em cima assim. Justo! Eu disse... Mas sabe o que é que eu acho? A minha raiva de não ter me encontrado na cidade virou contra a igreja. Mas sabe o que é que eu acho disso? Desculpa me envolver. Mas eu acho que isso é um tipo de condução. Eu estava pensando nessa palavra aí. Não é aqui, cara. Vai mais para lá. Vai descendo. Ou vai subindo. Ou vai subindo. Caminhando. Mas no caso era descendo. Porque se era ali na central, para ir para a congregacional, No tem que sentido descer. geográfico. Né? Era na outra ladeira. É na outra ladeira. Resultado, consegui voltar para o mesmo ponto onde eu estava, que era na Assembleia de Deus, para me pegar depois. Porque eu tinha marcado com ele me pegar lá. Né? Mas foi naquela época que aí foi quando eu comecei a ir para a igreja congregacional. Aí, na igreja congregacional com o Ivanildo, aí ele falou, toca. Diversas, agora, assim, não tem coisas que não são coincidências. Porque, veja, quando a gente saía de Machados, tu vai lembrar agora, Zé Deus, quando a gente saía de Machados para Recife, para Tegipió, para o seminário congregacional, que era uma festa anual, e em uma das festas eu ganhei a música tema do aniversário do seminário congregacional, era minha. E quando eu chegava lá, já estava Banda Getsemane, que eu não conhecia ninguém, Jael Tenório com aquele chapéuzão de sertanejo, né? E outras... Cantando Nada Sou. Nada Sou. Alá Né? Canarias de Cristo. Denise Cardoso. E Luiz de aí Carvalho. daí participava, porque tinha aquele evento, né? Foi naquele período que surgiu o Armando Filho também. Aí tinha um evento de música, né? Para quem fosse cantar, ganhar um prêmio, né? A melhor voz, a melhor papapá. E eu me lembro que naquela época a gente, Ivanildo Guerra, já morava em Caruaru, ele convidou o Getsemane para ir para Caruaru. Mas eu ainda não estava no colégio agrícola. Depois desse tempo todinho, desses anos todinho, eu vim para Caruaru, para a igreja congregacional, e a banda Getsemane estava lá. Só que vocês já estavam com a mente muito mais na frente. Enquanto eu cheguei cantando uma coisa, vocês já estavam cantando algo diferente. Foi quando você trouxe o primeiro disco do Rebanhão, acho que você estava em Sergipe naquela época, não era? E você alimentava a gente com algumas coisas. O pai que tinha você acabado de captava. falecer. Na realidade, esse disco, quem comprou foi Jobson, na Dantas Barreto, na loja lá da Dantas Barreto. Mas aí eu levei o LP, né, que tinha até, acho que era mais doce que o mel, né, que tinha o Janilson com a blusa aberta. Foi esse? Eu acho que foi aquele que eles estão como se fosse assim, uma escadinha assim, transversal. Janiles, tal. É isso tal, mesmo, Pedro. é mel, é o primeiro. Mel. Josimar, Foi quando eu comecei a escutar aquelas músicas e agora o trabalho de vocês era polir. Cara, ele é meio brega. Vamos tentar ver aí, Jobson. Cara, joga o corpo. Tá? Depois de usar blusinha sem manga. Quando tu estiver cantando, cara, e eu usava um bigode, pronto, esse bigodão de Zé Nelson aí, usava, rapaz, esse bigode aí,
Cara, Se fizer calor, tira a vocês não sabem. O bigode da gente era mais para contrabaixista do que para guitarrista, né? Eu sei o que esse cara tá falando, porque vocês não imaginam a responsabilidade e o peso de quem está com o microfone na mão cantando. A responsabilidade é muito grande. Até hoje, depois de tanto tempo fazendo isso, né, eu acredito que acontece a mesma coisa com você. Antes de começar qualquer coisa, a gente sente o peso da responsabilidade daquela posição, né? Me diz uma coisa, me fala um pouco da relação, vou até fazer um resumo da tua relação com chegada em Caruaru, com o Nabi e essas décadas que em diante que vieram. As 3 últimas décadas. Justo. Os últimos 30 anos. Eu acho assim, eu não queria... Eu tinha muitos sonhos com o Nabi. Eu tinha muitos sonhos. Melhor do que ter pesadelo, né? Justo, eu não achava que a gente ia acabar. É tanto que hoje, para eu trabalhar com a igreja, eu tenho uma dificuldade muito grande. Ele sabe disso. O Rodrigo sabe disso. Porque nós não temos mais uma geração que se preocupa com aquilo que faz. Se preocupa com aquilo que as pessoas querem que ele faça. Eu canto essa música, eu não canto mais o que eu gosto, eu não canto mais o que eu quero. Né? E naquela época, eu me encontrei com o Joás esses dias e a gente relembrou tudo isso, né? Lá no Recife, Lobão. E a gente ficava, assim, se lembrando daquela época, porque a gente queria aprender, mas era para aprender. Não era porque ninguém queria que a gente aprendesse, não. Eu queria tocar o melhor, você queria tocar o melhor. E tinha um público que esperava também o quê? O melhor. Ou o público não esperava surpresas da gente na época. Era 2 coisas, Como é que Lindenberg vai cantar hoje? Com Isso, Charlie, o melhor e o novo, né? Como é que, e será que Joy vai tirar a Por camisa incrível hoje? que pareça, eu pratico isso até hoje. Sobre aquela questão do impacto. Né? Isso faz uma diferença muito grande. Né? Porque artisticamente dar o melhor de si e procurar proporcionar o novo para o público. Algo, exatamente. Que está vindo mais uma vez, que já tinha assistido antes. Com certeza, trazer algo novo e tal, além das canções. Mas eu diria assim, que nós fomos engolidos. Eu acho que nós fomos engolidos, sabe? Eu tentei resgatar, com o hashtag Vem Louvar, eu tentei resgatar a coisa da rua, a coisa gostosa, não a coisa de público nem de palco, né? Mas a coisinha da caixinha de som mesmo e vamos ali, vamos fazer, né? E sem ninguém estar pagando nada, mas aquilo que a gente pode fazer, vamos lá, vamos tocar o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas, né? apesar de toda a revolução, a gente tinha uma certeza. É que a gente estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. A gente não estava aventurando uma modificação da música da igreja, porque... Não. Porque você perceba que isso já acontecia com a gente, independente de você conhecer Rebanhão, Banda Azul, comigo foi assim. Existia aquela vontade de fazer uma coisa diferente, aquela quebra da música da igreja. Poxa, por que a gente não pode tocar um samba? Mas eu não conhecia nada aí fora. Quando a gente começou a fazer essa revolução, aí a gente percebeu que existia um Rebanhão, que existia uma Banda Azul, que existiam outras bandas que já faziam isso lá no Sul também. Justo. Aí a gente, não, é isso. Quer dizer, a gente fazia com convicção muito grande, que estava no caminho certo. Aí você diz assim, não, a gente foi engolido, foi essa palavra que você usou. É como eu me sinto. Eu acho que a gente discorda um pouco. Talvez a colocação tenha sido infeliz. Porque como existe a roda da história e os momentos históricos, se você olhar direitinho, todas essas referências do passado, Banda Servos, Novo Alvorecer, Sinal de Alerta, Banda e Voz, e se a gente for fazer aqui, vai para 20 e 30, todos eles passaram. Claro que tentaram também, de 2, 3 anos para trás, para cá, voltar, mas não conseguem, né? Mas sabe... Eu acho que ficou a marca, ficaram as marcas, né? Mas houve uma mudança. Houve uma transição, houve uma mudança na música. E o que eu chamei a atenção é que a gente estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. Aí, digamos, a gente foi engolido e hoje pode. Né? Aquela coisa de hoje pode até... O negócio tomou um rumo, né? Terrível. Porque hoje muita gente faz muita besteira. Né? E a gente, naquela época, a gente não Sim, muito grande. Sem querer ser perseguidor, né? Já que uma época nós éramos vítimas, né? Éramos vítimas, sem querer ser perseguidor. Ontem a gente conversando, né?
sobre várias coisas, e uma delas a questão da formação, né, dos jovens de hoje e tal. A gente chegou nessa questão da falta de evolução intelectual, Nelson. Hoje, os jovens, eles não escrevem. A caligrafia é horrível. Tem muita gente para fazer Enem que está comprando aqueles livros de caligrafia para poder cobrir, para poder ter uma caligrafia verdade. E redação nem se fala, né? Ah, não, Porque redação é uma VC, coisa que está... TBM. Então, assim, o advento da internet conseguiu neutralizar a inovação intelectual dessa nova geração. Por isso que é muito complexo você trazer conteúdo musical, como tinha antigamente, para uma geração que hoje não pensa. Valorizar a letra. Mas aí a gente viveu, vê que coisa interessante. Na época, nós éramos interceptados por dois motivos. Primeiro, a linguagem nova, que a igreja não aceitava essa linguagem nova, e a musicalidade nova. Ok. A igreja repara... Sem perder o sentido, sem perder o foco. Né? Aí a igreja, talvez a gente fazia mal às nossas colocações na época, que eu acredito que tem muita música que eu escolhi cantar na igreja porque eu queria ver o impacto que ela ia dar. O que é que tem a ver você cantar? Cara, quanto tempo você já perdeu? Fazendo coisas, dizendo coisas, querendo coisas e nada. E o pior é você ter que cantar isso assim no culto do bicho, a boa vida não é só transar na boa. Uma mina, um baseado, quando acaba, você fica toa. Deus passa. Jesus. Mas a igreja não queria saber do refrão. A primeira palavra que soou foi o impacto que deu. Eu acho que nós escolhemos muitas coisas, muitas músicas na época, para dar impacto mesmo. Claro. Só lembrando uma coisa. Eu vou pegar uma deixa dele. Aí foi o que aconteceu? A igreja hoje ela disse: não, pode cantar agora, a gente tem que ver a letra. Só Antigamente era a letra e Só complementando, eu quero falar para vocês o seguinte: o que ele está falando é algo que era a repressão da época, né? Nós aqui compomos uma música chamada Alto Astral, né, Ariel? E essa música foi tida como algo de astrologia e tal, ou africana, né? Religiões afro, né? Até Só que, por causa do ritmo, por causa da letra, só por causa dessa Da música palavra astral, Alto Astral, que nunca era citada na música, porque a música falava de baixo astral. Mas o nome da música é Alto Astral. E você canta essa música hoje. Você que está ouvindo a gente, você canta essa música hoje. Berg, uma vez eu encontrei uma turma grande, cerca de 80 pessoas cantando essa música com muita ênfase, pulando e cantando e cantando. Aí eu fiz essa correção, porque eu peguei o livrinho dele lá e o título da música chama Baixo Astral. Eu sabia dessa música, o título dela é Alto Astral. Pareceu que nada, rapaz, é Baixo Astral. Eu disse, não, rapaz, é Alto Astral. Aí Josias estava do lado. Josias fez: ô otário, a música é dele, rapaz. Ele tá falando certo. Ao vivo em cores. E o título da música ser Alto Astral é de propósito, porque esse Alto Astral nunca é citado na música. Né? É proposital. Enfim, continuando com essa questão da percepção, antes nós tínhamos um problema, né? Que era o ritmo. Né? Mas depois a inquietude, né, nos levou a compor algo que despertasse, porque você citou uma coisa logo no início, eu estou aqui doido para falar. Ele falou que na inocência dele,
ele não sabia diferenciar o que deveria ser evangélico ou popular. A inocência dele só estava falando a verdade, que não existe essa diferença entre o evangélico e o popular. Segundo Augusto Nicodemos, né? O que seria profano, mundano, e o que seria santo. O santo é mundano, porque ele vive no mundo, e o mundano é mundano porque ele está no mundo. E Augusto Nicodemos estava falando justamente sobre música. O que é música mundana e o que é música... Hoje, os meus ouvidos colocação conseguem ouvir, de fato, música mundana, mesmo sem que eu queira. Né? Com essa falta de responsabilidade hoje de alguns poetas mercadológicos. Né? Eu quero pedir uma pausa agora para o seguinte, gente. Primeiro deixar a minha opinião, né, que eu acho que caminha nesse sentido, que é música boa ou música ruim. Ou música ruim. Eu acho que o parâmetro é esse. Para fazer jus, a música cantada é de autoria de Valvir, né, Valvir Soares. A gente tem comentado aqui muito, lembrando que foi o projeto Som de Verão, que na época tinha sim o pastor Augusto Nicodemos, né, como digamos, um líder espiritual do que estava acontecendo no Colégio Agnes, em Recife. E Valvir até hoje. 1990. E Valvir, que eu já lhe chamei, então a gente está lhe aguardando aqui para estar junto com a gente. Ele permanece em Recife também, né? A gente está articulando também para a vinda de Joás e do próprio pastor Carlos Alberto. Josimar pode trazer ele na próxima. Que teve, Na verdade, quando eu disse a ele que ia ter esse encontro, ele disse, cara, no próximo me liga. Aí agora eu estou com o contato dele. E para encerrar, Joás Henrique. que era o tecladista, né? Quem Ele era puxou para o ele era Petra. tecladista, ele era contrabaixista. Né? Hoje é maestro. Um abraço, Ais. Esteve aqui conosco a Giovana e a Júlia, que inclusive precisaram se retirar, mas para registrar também a presença da esposa, né, do Josemar, que é a Suilã. O Rodrigo, a gente já falou na percussão, abrilhantando também esse momento aqui, nos honrando por sua presença, embora que a gente ainda está aguardando chegar a gente. O Nelson Lima, poeta, escritor, ator, meu irmão, mas essa parte ele não tem culpa, não. E certamente ele está na sequência aí, para mais na frente participar aqui contando essas histórias. Me encantei com a história de Zé Nelson, um dia a gente na Fundação de Cultura, ficou só nós dois, né, e Nailson rodando como sempre, e a gente conversando, então é necessário, e eu faço questão, né, que a gente possa gravar aqui um programa com o Zé Nelson. Contanto que ele vem vestido de doidinho. Hoje é dia de final. Rapaz, ele traz a estante dele, ele faz os personagens que ele quiser. Ah, sim. Ainda bem que você falou que tem vestido de diácono. Não sei se vai entrar aí, mas essa sua fala tem que ver a escrita. Né? Você falou, não foi? A letra, né? Tem que ver a letra. Isso foi o que eu mais ouvi nas reuniões de oficiais de igreja, como diácono. Acho que era Correia, se eu não me engano, tentando ver a viabilidade de trazer grupos de tal igreja para cantar na mocidade. Sim. E aí tem que ver a letra. Sim. Se dizer quem foi que disse, eu acho que não. Tem que ver a letra. Com esse tom. Aí eu disse, então quando vir para cá os pastores também, tem que ver o sermão. Manda o sermão antes para gente saber, né? Mas na hora da música era uma cisma grande. Quando ele falou, eu lembrei logo. Tem? Essa. Para terminar essa citação das pessoas, a minha esposa que também está presente, está caladinha, mas certamente vai chegar um momento, talvez em outro programa, ou nesse, eu não sei ainda, caso ela queira expressar alguma coisa. Ana Paula, que também está aqui presente com a gente. Agora, o Adiel já chegou junto, eu queria aproveitar e chamar a Márcia também para esse finalzinho, para a segunda parte, né, do programa, para terminar aqui com a gente. Esse casal que tem acolhido nessa proposta de programa, essa ideia desde o início, inclusive hoje você viu que a gente começou já mostrando na entrada do Castelo Branco recepções, que tem sido um ambiente que tem acolhido festas e outros momentos especiais da cidade de Caruaru, e claro, também a gente tem tido esse prazer de poder fazer esse programa do blog a partir daqui, né, do canal. O Patrick, claro, que vem
nos ajudando também aí com a sua arte, com a sua criatividade por trás das câmeras, que é quem faz a edição. Mas essa história vai mais longe, né? Então eu vou deixar aqui o Adiel tocando essa bola para frente, revezar um pouquinho com ele e puxar a Márcia para cá, porque também para ter participação mais dinâmica. Adiel, eu fiquei sabendo, até porque, né, nas instituições existem instituições que elas se interessam, né, em arte, né? E eu soube que você desenvolveu junto com um parceiro, né, uma música, né, na época que você estava na CELP, né? E essa música bombou, né? Bombou e rendeu até viagens para outros estados e tal. Eu queria que você falasse a respeito um pouco dessa. Foi uma coisa até sem interesse. Uma coisa que rolou sem interesse. A gente estava na CELP com uma campanha contra fraude de energia, contra macaco, essas coisas. Então, junto com o menino da portaria, desenvolveu lá uma música, não foi nenhuma paródia, foi uma música mesmo, um shotzinho, falando do macaco. Então, depois teve uma festa de confraternização aqui em Maria José Recepções, com Petrus Amorim, só funcionários da CELP. E o presidente da CELP disse, olha, eu soube que vocês fizeram, o funcionário da CELP fez uma música aí pra campanha. Venham aqui cantar, aí tava a banda, tava Petrus Amorim com uma banda, Deus, caramba, e agora? Então tava eu e Gouveia, como funcionário da CELP, Carlinhos Gouveia. Né? Um abraço, Carlinhos. E como músico ali, a gente foi junto com o menino da portaria e o outro menino que é filho do mestre Oswaldo da Madeira, né? Que era Marcos, nosso colega também da CELP. Aí Marcos pegou a zabumba, né? Gouveia pegou o violão e eu peguei o baixo e a gente fez ali. Apresentou a música. E como era um shot, estava na época do São João, Maria José Recepções lotado lá de gente. Foi muito interessante. O presidente da CELP chegou para mim e disse, olha, eu vou levar vocês para Belo Horizonte para vocês tocar lá. Eu nunca achei que aquilo... Eu pensei que tinha sido mais uma piada, né? Mais uma piada. Uma semana depois a gente recebeu o telefonema da secretária do presidente da empresa pedindo o número da nossa documentação para comprar as passagens. Eu digo, opa, peraí, o que é isso? Você é sério. O que é isso? Né? Aí ele liga diretamente para a gente e diz, olha, vai ter um evento chamado SEND, Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica do país e da América do Sul. Então vai ser no estádio de futebol. Todas as empresas de energia do Brasil vai estar lá. E aqui da América do Sul, e presidente, todo mundo lá. E a gente quer levar vocês para tocar lá. Como funcionário da empresa, disse, não, mas a gente não é uma banda não, a gente toca. Ele disse, de maneira alguma, eu mostrei o vídeo de vocês para lá e eles querem lá. Forró, shot e baião de Caruaru. Lá. Aí a gente ficou meio com medo da história e o que deu mais medo ainda é que quem ia fazer a abertura desse evento era Milton Nascimento. E quem tinha feito, aí depois de Milton Nascimento, aí teria a participação de outra banda. De 4 em 4 anos esse evento. No evento anterior, quem tinha feito era Barão Vermelho. E nesse ano seria a gente. Eu disse, meu amigo, que coisa louca é essa? Sério? Responsa. Responsa. Aí a gente começou a ir pro estúdio. Começou a ensaiar, pegou a música do Pedro Samulino, de Gonzaga. E chegamos lá, inclusive foi Milton Nascimento e aquela menina lá de Minas. Adriana Calcanhoto era de Minas, De Sete Lagoas. A certa vez de Sete Lagoas. Nelson da Capitinga. Nelson da Capitinga. Vanessa da Mata. Cara, não fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. Eu sei. Ela tava lá. Toca violão. Que toca violão, toca sertanejo, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ela e Milton Nascimento fez a abertura lá do evento, muito bom. E no outro dia, no estádio de futebol, na arena, a gente foi e tocou. Meu amigo, foi uma coisa fantástica. Porque além da música que a gente tinha feito para a história do macaco de fluxo de energia, a gente levou um repertório lá de pé de serra, com o trio pé de serra, né? Eu, Carlinhos Gouveia e mais 2 companheiros da CELP, Zabumba e Triângulo só. E levantou o estádio. Levantou o estádio assim, foi uma coisa assim, marcante e emocionante do nada. Eu nunca toquei para um público tão
tão grande. Então, assim, né? E realmente incendiou, foi uma coisa fantástica. Coisa boa. A música nordestina tem esse poder. Contagia. Quando a gente puxou aquela música lá, ia, meu amigo, levantou, o estádio ficou de pé. O pessoal cantava assim, ó. Eu fiquei arrepiado com a história. Experiência A força da música. Experiência fantástica. Mas eu soube que a sua música também foi para outro lugar, para Brasília. Você fez uma música aí que... Tô sabendo da história sua também. Você tem uma história parecida. Josimar teve uma experiência, né, junto com o INSS, quando você desenvolveu o trabalho. Eu dizer, eu nunca toquei com Milton Nascimento. Conta essa história pra gente, Josimar. Ah, rapaz, São coisas, licença, são coisas que são feitas assim, sem a intenção de um boom, né? Isso. Mas termina acontecendo, né? Talvez por uma sei lá, não sei se é atrevimento, ou não sei, ousadia, né? Na verdade, uma ousadia de uma criatividade que pintou naquele momento e de repente era justamente isso que o pessoal queria ouvir. Aconteceu uma coisa que, assim, para o ego nosso, né? É que depois nós fomos para um jantar e lá estavam os presidentes, só os presidentes das empresas. E o nosso presidente da empresa da CELP, ele fez questão de levar a gente, né? Porque era o carro-chefe dele, para esse jantar lá com os presidentes das empresas do Brasil e estrangeiros também que estavam lá. E ele saiu apresentando a gente, aos presidentes da empresa, dizendo, isso aqui são meus amigos que eu trouxe lá de Pernambuco. E o pessoal não acreditava que a gente era funcionário da empresa, que a gente era artista, que ele tinha contratado uma banda para lá. Rapaz, eu fiquei me achando que... Rapaz, eu acho que sei. Aí você foi parar em Brasília, que eu sou. Foi. Isso aí eu sei. Isso foi um momento assim... eu não... Assim... Um momento que passou na minha vida que eu não consegui. Depois, assim... Eu tentar entender 2 anos de empresa, o que na verdade eu fui fazer ali. Se eu fui trabalhar ou se eu fui cantar. Não teve como. Foi um momento crítico financeiramente na minha vida, porque eu abri mão de uma lanchonete para ir ganhar um salário mínimo. Eu não sabia porque eu tinha feito isso, eu só sabia que eu estava ali, naquela empresa. E às vezes as pessoas olhavam para mim e diziam assim, caramba, velho, Josimar tem cara que sabe se relacionar, papai, como é que ele vai para dentro da empresa ganhar um salário mínimo, atender telefone? Mas quando eu cheguei na empresa, nós íamos estudar legislação previdenciária. E não é simples, previdência social. Não é tão simples, até pelo fato de você muitas vezes chegar na previdência social e o cara olhar para você e não ter como resolver teu problema, porque ele não consegue enxergar a própria lei que ele estudou para atender o próprio segurado. Eles não conseguem. A previdência ainda teria que se alongar mais um pouquinho, né? Suas leis, seus artigos, para tentar alcançar, porque a população brasileira, cada dia que passa, ela renasce, né? Ela renasce. Então, o trabalhador que trabalha com isso é uma coisa, o motorista é outra, professor é outra, e assim vai, e a previdência alcança todos, né? Imagina para você ter que estudar aquilo para dar resposta a todo mundo. Então, previdência social, a gente estudava um pouco de lei previdenciária, os benefícios da previdência social, e eu tinha, Adiel, fazia muito tempo que eu tinha estudado, cara. Eu diria o seguinte, vou abrir uma parênteses aqui e vou fechar, porque daqui a pouco vamos nos tornar polêmicos diante de certas coisas. Nós, muitas vezes, Deus que me perdoe se eu estiver falando algo errado, nós colocamos um cabresto e nós só enxergamos a Bíblia. Não, você não está falando errado, não. Ela é nossa regra de fé e prática. Mas uma vez aprendida, eu tenho que executar. Porque eu tenho que todas as vezes estar só nela. Você está entendendo? Então, eu perdi o foco de estudo. Mas o único livro que eu estava sempre lendo era ou algum livro voltado para a Bíblia ou a Bíblia. E na área secular, eu perdi o contato. Perdi o contato mesmo. Então, eu tinha muita dificuldade, porque os estudiosos do cérebro, eles dizem que tem áreas da gente que, se a gente não utilizar, elas terminam atrofiando.
E eu me atrofiei. Então, eu tinha dificuldade de pegar aquele livrão da Previdência Social e estudar a legislação previdenciária. Salário maternidade, auxílio-doença, auxílio reclusão, LOAS, pensão por morte, pensão por morte presumida, né? E eu tinha dificuldade. Aí eu digo, como é que pode? Eu comecei, quando a gente ia fazer um teste. Nós passamos 15 dias estudando legislação previdenciária para depois fazer um teste e depois desse teste a gente ia ser aprovado ainda para ir trabalhar. Aí pegaram uma equipe, porque como esse pessoal que trabalha com telemarketing, são equipes, né? Tem um monitor, tem um... Né? Porque ali todo mundo trabalha em conjunto, porque no momento em que você se enganchar, alguém vem, assim, então todo mundo tem que estar ali em conjunto, a mesma coisa. Pegaram a equipe dividida em conjunto, em turmas, e disseram assim, vamos escolher aqui o que é. Eu só me lembro de uma coisa. Quando eu olhei, a parte que ficou com a gente era mais ou menos umas 10 folhas. Dividido para 10, cada um ficava com uma. Mas só que cada um começou a olhar aquilo ali e disse, rapaz, eu não tenho condição de fazer isso não. Eu não tenho condição não, Vamos fazer o seguinte, eu pego essa parte aqui do auxílio-doença e vocês, o restante fica somente com essas 5 folhas. Quer dizer, eu terei 50% para mim. Eu acho que o Suilã se lembra disso. Foi? Aí eu fiquei até altas horas da noite, estudando, e não entrava na minha cabeça. Lei, artigos, não entrava. Aí teve uma hora que comecei a... Metodologia ativa, né? Mesmo assim, eu comecei a tocar o violão. Eu estava estudando LOAS, que é uma lei de assistência social ao idoso ou ao deficiente. Ao idoso, ou à pessoa que nunca contribuiu, e ao... Né? Aí... A gente que gosta de escrever música, o que foi que eu fiz? Pegou o texto. A música. LOAS, amparo assistencial. Amparo assistencial. Caramba. Aí depois o auxílio-doença, né? Esse negócio da música, eu aprendo. Rapaz, eu já musiquei pelo. Chegou a idade, o tempo de se aposentar. Você nunca contribuiu, e agora como vai ficar? 65 anos, o tempo é como o vento a vagar, sem dinheiro no bolso. Meu Deus, como é que eu vou ficar com o talvez deficiente e que se sinta incapaz para a vida independente, né? E que não trabalhe, mas muita coisa. A nova lei. Talvez surja daí uma nova viagem para Brasília. Né? Por que não? Aí É a o nova versão. auxílio-doença era muito mais complicado ainda. Aí eu digo, caramba, e essa outra aqui?